Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, vamos retomar agora o estudo de matemática, iniciando hoje a unidade 5. A unidade 5 vai falar sobre mais geometria. Nós já fizemos algumas lições de geometria num capítulo anterior e agora nós vamos retomar o conteúdo de geometria, tudo bem? Olha só, esse conteúdo ele se inicia na página 100 e finaliza na página 127. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, pois é um conteúdo um pouco difícil, um pouco complicado, e é interessante que vocês assistam para poder fazer as atividades com um pouco mais de tranquilidade, para poder entender melhor o conteúdo, tudo bem? Bom, nessa aula eu vou falar um pouco sobre uma revisão de geometria, sobre alguns assuntos que nós vimos em um vídeo anterior, e vou fazer uma introdução à ideia de ângulo, tudo bem? Vamos em frente com o nosso conteúdo? Vamos lá então. Pessoal, aqui eu vou fazer uma breve revisão com vocês, vou falar sobre segmento de reta, vou falar sobre polígono, vou falar sobre semirreta e vou falar sobre reta. São todos assuntos que nós já vimos no vídeo anterior. E se você ainda não viu este vídeo anterior, se você quiser relembrar esses conceitos, é só clicar no card que eu vou deixar aqui em cima, que você será direcionado para o vídeo que vai tratar sobre reta, segmento de reta e semirreta. Tudo bem? Vamos então aqui a um breve resumo, uma revisão. Segmento de reta está lá no livro de matemática na página 45. Vocês se lembram o que é um segmento de reta? Vou refrescar a memória de vocês. Segmento de reta é o menor caminho entre dois pontos. Então, um ponto aqui, outro ponto aqui. Qual que é o menor caminho entre esses dois pontos? O menor caminho entre os dois pontos é aqui. Muito fácil, né? Esse aqui é o segmento de reta. Está lá na página 45. Reveja. Vamos aqui agora para a revisão do polígono. Está na página 47. Vou trazer para vocês aqui uma definição que eu peguei na internet. É uma figura plana formada por segmentos de reta que não se cruzam. Então, figura plana formada por segmentos de reta. Segmento de reta, então vou fazer aqui alguns segmentos de retas, uma figura plana, e os segmentos de retas, eles não podem se cruzar. Então percebam, aqui eu tenho um segmento de reta, outro segmento de reta, outro segmento. É uma figura plana, porque tem duas dimensões, altura e largura. E os segmentos de reta não se cruzam. Então, aqui é uma ideia de polígono. Tudo bem? É uma revisão. Se você quiser ver um pouco mais, é só ir lá na página 47. Vamos lá. Vamos para a ideia agora da reta. Vocês se lembram da ideia da reta? Qual que era? É um segmento de reta também. Então, vou colocar aqui, ó, um ponto, outro ponto. É um segmento de reta também, porém, a diferença é que ele se prolonga até o infinito nas duas extremidades. Então aqui, ó, eu coloco essa setinha desse lado, desse outro lado. Isso indica que ele está se prolongando nessa direção até o infinito e está se prolongando nessa direção até o infinito. Então aqui eu tenho uma reta. Tudo bem? Vamos agora então para a revisão da semirreta. Semirreta é muito parecido com a reta, com uma diferença é que ela tem um ponto de início. Ela não se prolonga infinitamente dos dois lados. Então ela inicia nesse ponto aqui, por exemplo, e se prolonga infinitamente para esse lado. Iniciou aqui e aqui ela se prolonga até o infinito. Então essa aqui é uma semirreta. Muito fácil, né? Comparando a semirreta com a reta, vocês vão perceber que a reta se prolonga dos dois lados e a semirreta
se prolonga só em um dos lados. Tudo bem? Agora, pessoal, eu vou fazer aqui uma leitura comentada do livro. Vamos responder aqui algumas perguntinhas para entender do que se trata esse assunto. Tudo bem? Vou lá. Para iniciar, são muitas as profissões que, para seu desempenho, precisam de conhecimentos de geometria. Nesta unidade, vamos retomar e ampliar o estudo das figuras geométricas, como os ângulos, as retas, os polígonos, as circunferências e os círculos. Analise a cena das páginas de abertura desta unidade, converse com seus colegas e respondam às questões a seguir. Então, pessoal, vocês precisam analisar essa imagem aqui, ó. Aqui nessa imagem é um arquiteto desenhando uma casa e uma costureira desenhando, costurando, fabricando uma roupa. Então é com base nesse desenho que você precisa analisar essas perguntinhas aqui, ó. Vou ler as perguntinhas e vou responder junto com vocês. Vamos aqui para essa primeira aqui, ó. Em que peça de roupa um costureiro costuma usar simetria na confecção delas? Cite 2 exemplos. Então, um dos conceitos, um dos temas que nós vimos no capítulo anterior foi simetria. Vocês se lembram da simetria? Então aqui está falando de uma costureira, né? Vamos imaginar que a costureira está fazendo uma camiseta. Esse aqui é um dos lados da camiseta. E agora ela precisa do quê? Ela precisa fazer uma simetria, ou seja, o outro lado precisa ficar igual para que possa sair uma camiseta perfeitinha. Então aqui nós temos um exemplo de simetria. Esse lado aqui, ó, precisa ser invertido, mas do mesmo tamanho, na mesma proporção do outro lado. Então um exemplo aqui do livro é a camiseta, né? Camisa, camiseta, camisa. Outro exemplo que o costureiro precisa para fazer uma simetria. Por exemplo, uma calça, né? Ó, um lado da calça, né? Uma bermuda, por exemplo. Ó. Um lado da bermuda seria esse e do outro lado seria uma simetria, seria igual. Ficou um pouquinho tortinho, não tem muita simetria, mas para vocês entenderem já é suficiente. Então aqui, ó, respondendo essa pergunta, a camisa e a bermuda, né? A camisa e a calça. Nesses 2 exemplos, um costureiro precisa usar a simetria. Vamos responder mais uma aqui, ó. Que forma tem os tijolos que os pedreiros estão usando? Olha só, pessoal, os tijolos geralmente têm aquela forma de um paralelepípedo, né? Uma figura de 3 dimensões. Vou tentar desenhar aqui para vocês, não sei se vai ficar muito bom, mas a ideia é de um paralelepípedo, tudo bem? Que forma tem cada face de um tijolo? Então eu vou pintar aqui a face, vou pintar uma das faces. Se você não se lembra, não se recorda o que é uma face, é só clicar no card que eu vou deixar aqui em cima, que você será direcionado para o vídeo que mostra a face. Muito importante você relembrar. Então a face é esse lado aqui, ó. Bom, qual é a forma que tem esse lado aqui? Bom, esse lado tem a forma de um retângulo. Retângulo. Tudo bem? Vamos agora para essa pergunta aqui. No cartaz do agricultor, os espaços entre os canteiros lembram retas paralelas ou retas concorrentes? Olha só, pessoal. Se vocês observar o desenho lá do canteiro, vocês vão perceber que ele é mais ou menos assim, ó. Tem uma fileira, outra fileira, outra fileira, outra fileira. Mais ou menos essa ideia do canteiro que tem no livro de matemática. E aí eu pergunto para vocês, são retas paralelas ou retas concorrentes? São retas paralelas, né? Elas não se cruzam em nenhum lugar. Lembrando que as concorrentes elas têm um ponto em comum, ou seja, elas se cruzam em algum momento.
Então, respondendo aqui as 4 perguntinhas, respondendo essas 4 perguntinhas e com essa explicação, eu fiz aqui uma revisão, né, um resumo do que nós vimos lá no capítulo 2 de Geometria. Vamos adiante agora, que eu quero mostrar para vocês o que é um ângulo, a ideia do ângulo, tudo bem? Bom, então como no texto estava falando sobre uma revisão do que era um ângulo, eu vou mostrar para vocês então agora o que é um ângulo. Peguei aqui um conceito na internet, ângulo, medida da inclinação de 2 retas que partem do mesmo ponto. Então, 2 retas que partem do mesmo ponto. Vocês estão lembrados aqui da reta? 2 retas partindo do mesmo ponto. Vamos entender isso, ó. Eu desenhei aqui para vocês este ponto. Estão vendo aqui? Agora deste mesmo ponto, eu vou partir com 2 retas e vou fazer cada reta de uma cor para vocês conseguir gravar bem a ideia. Tudo bem? Bom, essa primeira reta, eu vou partir desse ponto e eu vou com ela para esse lado aqui, ó. Tudo bem? Agora eu vou mudar a cor aqui. No mesmo ponto, eu vou partir e vou com uma reta para o lado de cá. Então, quando eu observo que existe uma reta indo para cá e uma reta indo para cá, a partir dessas 2 retas, eu consigo extrair daqui uma medida de ângulo. Olha só, pessoal. Vocês vão utilizar o transferidor que eu mandei para casa e vocês vão descobrir que a medida dessa reta é de 180 graus. Como que eu sei disso? Olha, eu coloquei o transferidor aqui em cima da reta, começo aqui no 0, ó, se vocês olhar aqui, tem um zerinho aqui no cantinho, e eu vou até o outro lado, ó, faço esse contorno aqui, ó. Quando eu chego aqui do outro lado, eu chego na medida de 180 graus. Então, olha só, medida da inclinação de 2 retas que partem do mesmo ponto. Essas 2 retas, partindo deste mesmo ponto, a medida da inclinação delas é de 180 graus. Tudo bem? Vou fazer com mais outros pontos aqui, para vocês verem a diferença. Vamos lá. Vamos para esse ponto aqui de baixo, ó. Eu vou partir desse ponto para cá e desse mesmo ponto eu vou subir. Então percebam que de um mesmo ponto eu fiz 2 retas partindo do mesmo ponto e essas 2 retas, a inclinação dessas 2 retas tem uma medida. Como que eu descubro essa medida? Utilizando o transferidor que vocês levaram para casa. Então eu vou posicionar o transferidor aqui. Ele tem uma marquinha aqui no meio, ó, se vocês perceberem, tem uma marquinha aqui no meio. Vou posicionar essa marquinha aqui. E vou chegar numa medida aqui de, olha só, aqui em cima, medida de 90 graus. Então aqui eu tenho uma medida de 90 graus. A inclinação dessas 2 retas, que partem do mesmo ponto, tem uma medida de 90 graus. Vamos fazer mais uns? Mais 2, né? Olha só. Vou partir deste ponto, tracei uma reta. Deste mesmo ponto, eu vou traçar outra reta para esse lado aqui, ó. Então percebam que eu tenho 2 retas partindo de um mesmo ponto e a inclinação dessas 2 retas tem uma medida que eu vou descobrir utilizando o transferidor. Então vou posicionar aqui no meio certinho. Olha, deu um pouquinho tortinho, mas dá para ter uma noção aqui, ó. Comecei aqui no 0, veio até o 152. Então eu posso dizer que essas 2 retas, a inclinação dessas 2 retas tem uma medida de 152 graus. Tudo bem? Ou pro último aqui, eu fiz o ponto aqui, mas não vai dar. Vou fazer ele novamente aqui, ó. E vou traçar as 2 retinhas para vocês. Primeiro eu vou para esse lado aqui. A segunda eu vou para esse lado aqui, ó. Pronto. Então eu tenho 2 retas, novamente, as 2 partindo do mesmo ponto,
Uma vem aqui, outra vem aqui. E agora a inclinação dessas duas retas tem uma medida. Eu vou descobrir usando aqui o meu transferidor. Olha, eu comecei aqui no 0 e ela foi até o 25. Então eu posso dizer que esse ângulo, né, a inclinação dessas duas retas forma um ângulo de 25 graus. Tudo bem? É uma introdução à ideia do ângulo. Vamos entender isso melhor nos próximos vídeos. Finalizando aqui, pessoal, vamos aqui entender a página 102, né? Vamos fazer juntos esse exercício. Está dizendo assim, ó: converse com seus colegas sobre mais estas questões. Que nome damos a cada figura geométrica desenhada ao lado? Vocês se lembram? Nós já fizemos aqui a revisão. Esse aqui é o segmento de reta. Esse aqui é a semi-reta. E esse aqui é a reta. Tudo bem? Vamos para a questão B. Todo triângulo é um polígono? Sim, todo triângulo é um polígono. Tudo bem? E todo polígono é um triângulo? Não, nem todo polígono é triângulo. Por exemplo, vou desenhar aqui aleatoriamente um polígono. É um polígono. São retas que não se cruzam, mas não é um triângulo. Então, nem todo polígono é triângulo. Alguns polígonos não são triângulos. Letra D. Como foi formada a figura ao lado? Como que foi formada essa figura, pessoal? Duas retas, né? Duas retas que partiram do mesmo ponto. Olha lá. Duas retas partindo do mesmo ponto. Não é isso que nós vimos no slide anterior? Olha lá. Duas retas partindo do mesmo ponto. É a mesma ideia que está aqui, ó. Passou em cima, mas dá para entender. Letra E. Como deve estar um pedaço de barbante para dar a ideia de um segmento de reta? Ele precisa estar assim, né, pessoal? Esticadinho. Para dar a ideia do segmento de reta, lembram-se do segmento de reta? O menor caminho entre dois pontos? Então, para ser um segmento de reta, ele tem que estar esticadinho. Este aqui não pode ser um segmento de reta porque é o quê? Vocês se lembram? Uma linha curva. Não é o menor caminho entre os dois pontos. Tudo bem? Pessoal, isso aqui é uma aula de introdução. É um conteúdo um pouquinho difícil e eu peço que vocês assistam com bastante cuidado. Tudo bem? Nos vemos no próximo vídeo para continuar com esse conteúdo. Então, até a próxima. Tchau!